O curso de Pedagogia do IES inicia hoje o primeiro ciclo de estudos e essa proposta vem sendo pensada há algum tempo e nessa noite se efetiva. Um curso de graduação precisa oferecer mais do que os componentes curriculares que pode proporcionar. Assim, outros cursos de estudos serão propostos para que os acadêmicos possam ampliar seus conhecimentos sobre temáticas que contribuam com a formação profissional. O primeiro ciclo apresenta a temática Missões e tem como objetivo a valorização do patrimônio sociocultural e o respeito à diversidade local e regional. Busca-se, assim, reconhecê-la como um direito dos povos e indivíduos e como elemento de fortalecimento da democracia. Essa é a nossa contribuição enquanto instituição formadora. Com as contribuições do professor Paulo, damos início, então, a este primeiro ciclo de estudos e desejamos a todos um estudo repleto de novas e significativas aprendizagens. Boa noite a todos. É um prazer ver esse salão tão cheio, já que a nossa proposta era de um ciclo de estudos para o curso de Pedagogia e era um encontro pequeno, mas nós estamos extremamente felizes com a presença dos alunos que vêm com o professor Darcísio. É uma honra tê-los aqui e principalmente pela possibilidade de interagir, né, para que haja essa interação entre cursos. Né? Sejam bem-vindos todos. A proposta do estudo e do ciclo sobre as missões, na realidade, vamos ter palestras e depois nós vamos apresentar a sistemática do trabalho, palestras, discussões, estudos, leituras dirigidas e orientações que serão realizadas durante esse mês de outubro e novembro. E a ideia de convidar o professor Paulo, ela não foi ao acaso, pelas referências e pelo que o professor Paulo tem e que pode contribuir, né, nas nossas discussões, e também a possibilidade de nós escutarmos pessoas de diferentes campos e de diferentes áreas. Teremos então o professor Paulo, vamos ter da arqueologia, vamos ter historiadores, então teremos professores e pesquisadores de diferentes áreas, diferentes olhares, é essa a ideia. Quem não prestou atenção, na entrada do lado de fora tem uma exposição com umas fotos das crianças pequenas de lugares das missões. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque é um olhar peculiar, não é qualquer olhar, né? É o olhar das crianças, como elas olham diferente. Tá bem? Então, o professor Paulo é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo Ângelo, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com ênfase em Teoria Geral do Processo, advogado militante, professor em cursos de graduação e pós-graduação e membro do grupo de estudos Sebo Café. Tem experiência na área do direito e da filosofia, com ênfase em estudos sobre o processo e sobre inteligência humana. Sei que ele faz muito mais do que isso, né? As imagens estão aí e a fala dele vai nos dizer muito mais. Então, seja bem-vindo e obrigada, professor. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que eu tenho grande consideração que se encontra hoje aqui, que é o professor Darcísio Correia. O professor Darcísio Correia, com toda certeza, terá responsabilidade em parte daquilo que eu direi aqui, porque eu fiz um curso de especialização no ano de 1994, o professor Darcísio Correia foi um dos idealizadores daquele curso de pós-graduação. Eu depois disso fiz um curso de mestrado e eu registrei já em várias oportunidades que quero fazer de público para o professor Darcísio. A especialização que eu fiz naquela oportunidade foi muito mais profunda, foi muito mais importante até mesmo que o mestrado que eu fiz mais tarde. O professor Darcísio é um provocador, então uma pessoa que nos faz pensar, e eu quero registrar de público grande carinho, admiração e consideração, porque foi o professor Darcísio que dimensionou a minha ignorância. Em 1995 eu imaginava que dominava
as minhas ideias, que os conhecimentos que eu tinha eu tinha todo o conhecimento do mundo, e o professor Darcísio demonstrou o quanto a minha ignorância era ampla e ilimitada, e que, portanto, nós precisávamos retomar permanentemente os estudos. É essa a função do grande filósofo. Só por isso, professor Darcísio, eu tenho certeza que valeu aquele curso de pós-graduação. Quero também fazer um agradecimento especial ao meu filho, Lucas Leal. Lucas, entre outras qualidades, sabe que o pai sempre faz elogios aos filhos, mas uma das coisas que me orgulha muito no Lucas é que ele está para fazer 13 anos e desde os 6 anos de idade ele participa de um grupo de filosofia conosco. Se aprova que a verdadeira filosofia, ela tem que saber dialogar inclusive com as crianças. O filósofo que não dialoga com as crianças não dialoga com ninguém mais. Então o Lucas está aqui hoje nos assessorando. Ele trabalha na assessoria do grupo de estudos, é o responsável juntamente com a Ana Letícia Nogueira, que está aqui, também uma grande colaboradora do grupo de estudos Sebo Café. Junto com ela, então, eles são os responsáveis pelo material que depois nós postamos na internet, com o registro das nossas atividades. Então, agradecer a minha esposa, a Irene Kulakowski. Eu sempre levo ela, eu falo, se um dia não tiver plateia, eu tenho você. E ela já me salvou de muitas, aí pode ter certeza. E dizer que eu me sinto extremamente à vontade, embora eu sendo um professor do curso de Direito, eu me sinto extremamente à vontade estando aqui hoje para conversar com professores e com alunos do curso de Pedagogia. E eu me sinto à vontade por uma razão bastante simples. Como a professora Cláudia registrou aqui, eu registro no meu currículo Lattes com muito orgulho o fato de pertencer e ajudar a organizar o grupo de estudos sobre inteligência, Sebo Café, que foi criado em 4 de abril de 2006 aqui em Santo Ângelo, por provocação também de uma outra pessoa da mais alta qualidade, que é a professora aqui dessa instituição, Dr. Pedro Osório do Nascimento. Dr. Pedro Osório do Nascimento, ele tem entre 86 e 93 anos. Nós não temos ainda como precisar a data, ele um pouco confirma que foi registrado com 7 anos de idade, depois não confirma, mas a gente tem quase certeza que ele tem, na verdade, não 86, mas 93 anos de idade, e que talvez seja o maior entusiasta desse grupo de estudos. Neto do Dr. Pedro Osório. O Dr. Pedro Osório, olha aí, então você pode se orgulhar aí do grande sujeito que é o seu avô, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Eu sempre digo, o Dr. Pedro Osório é a verdadeira catedral do Santo Ângelo. Aliás, é a única catedral que eu conheço que anda, né? Então nós temos uma pessoa que tem sido guia de todos nós aqui na cidade. Então, quando criamos esse grupo de estudos, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque como o propósito desse nosso encontro hoje aqui é falar sobre o Ibiá Guarani, eu pretendo dar um depoimento das experiências e daquilo que eu consegui compreender desse povo, da convivência que estabeleci com eles há mais de 10 anos. E para que eu possa falar desse povo, dá licença, eu vou falar em pé. Para que eu possa falar desse povo, é necessário que eu fale um pouco de nós mesmos. Porque quando nós vamos falar de cultura, nós normalmente tentamos compreender a outra cultura a partir da nossa cultura. Isso é uma atividade impossível. Porque as culturas são diferentes porque os indivíduos que compõem as diferentes culturas organizam a sua inteligência também de forma diferente. Então, se as culturas organizam a inteligência de forma diferente, nós precisamos saber o que essas diferentes culturas tornam relevantes ou importantes para poder agir ou pensar no mundo, para que, tentando compreender, então, essas diferenças, possamos, então, entender por que existem essas diferenças. E a questão que eu gostaria, então, de iniciar dizendo aqui, é que nós precisamos, toda vez que pretendermos falar ou organizar algum tema para falar ou expor um sistema de ideias sobre qualquer tema, é necessário que consigamos, pelo menos, expor
de que forma nós pensamos, ou de que forma é possível pensar sobre esse tema, de que forma nós organizamos esse tema, para que a partir então desta tentativa então de organização desse sistema de ideias, possamos então compartilhar ideias e tentar compreender os mesmos temas. Nós, seres humanos, pensamos porque relacionamos. A capacidade humana de pensar não é nada mais, nada menos do que uma capacidade que se exerce estabelecendo relacionamentos. Nós sempre imaginamos que pensamos porque relacionamos coisas com objetos. Alguém, quando vai tratar de qualquer assunto que diz respeito a um objeto, diz, não, isso é um copo porque eu penso um copo. Na verdade, nós, quando pensamos, nós relacionamos, e nós relacionamos a partir daquelas aptidões que os seres humanos têm para poder pensar. Se nós fôssemos falar um pouco da inteligência humana, nós imediatamente perceberíamos que o ser humano é o ser humano que é, porque ele é um ser humano que sente, e ele é um ser humano que pensa. E esse ser humano que sente e ser humano que pensa é também o ser humano que age. Só que para podermos falar do ser humano que sente, ser humano que pensa e o ser humano que age, nós precisamos tentar, de uma certa forma, compreender como esses processos ocorrem. Eu imagino que não seja difícil compreender isso. Depois, obviamente que não seria possível resumir aqui o resultado desses nossos 7 anos de reflexões. O Grupo de Estudos de Filosofia Circo Café foi criado em 4 de abril de 2006 e desde então nós raramente falhamos. Todos os sábados nos reunimos exatamente às 10 horas e todos os sábados exatamente às 11 horas nós encerramos a nossa reunião. Então nesses quase 7 anos, o esforço que nós estamos tentando fazer é tentar explicar como é possível entender algo, como é possível pensar sobre o que entendemos e como é possível falar sobre o que pensamos, do que entendemos. Ora, para pensar a respeito de algo eu preciso entender. E depois que eu entendo algo, então eu falo sobre algo. Bom, se eu pretendo falar sobre o Guarani, eu preciso entender o Guarani. E para entender o Guarani, eu teria que tentar, ou fazer um esforço para tentar entender como o Guarani pensa sobre o mundo em que ele vive e que ele também entende. Para depois fazer um esforço maior, então, para tentar falar sobre esse tema. Aparentemente complexo, eu tentaria resumir em rápidas palavras. Se alguém um dia depois quiser conhecer um pouco esses temas com maior profundidade, é só procurar lá no nosso site www.circocafé.com.br. Tem vários links lá apontados para diferentes abordagens a respeito das questões que nós vamos tratar aqui, talvez com um pouquinho mais de profundidade. Mas o ser humano sente por quê? Porque nós nos destacamos na natureza porque somos seres vivos. Nós somos seres dotados, então, de uma competência diferente dos demais elementos da natureza, que nos permite que nos destaquemos na natureza por sermos seres vivos. Esse sistema de sentidos funcionaria de que forma? Eu sempre... Eu criei, inclusive, para tentar explicar esta teoria, nós poderíamos chamar de um sistema hepta-animal de inteligência. Nós trabalharíamos com 7 sentidos, e não com 5 sentidos apenas. O ser humano, então, ele é um composto biológico que ele tem 2 sentidos, que são endógenos, que são constitutivos do sistema de inteligência humana. É um sistema funcional, que ele é coordenado por 2 instruções fundamentais na existência da vida animal, que é uma instrução para sobreviver a qualquer custo e uma segunda instrução que para se reproduzir permanentemente. Quando eu falo num sistema de inteligência endógeno que comanda a vida, mandando que sobreviva a qualquer custo e se reproduza permanentemente, eu estou falando da reprodução no sentido biológico. Nós
desde que nascemos, ou desde que a fecundação humana ocorre, se dá início a um processo de permanente reprodução do complexo biológico que constitui a vida e que mais tarde vai formar a vida humana. O momento que cessa a reprodução biológica, o homem morre. E o momento que o homem deixa de buscar permanentemente a sobrevivência, o homem morre. Então é um sentido que nós poderíamos separar, então, entre sobrevivência e reprodução, e que ele é endógeno, e que nós perceberíamos. Eu não estou dizendo que seria exatamente isso, mas que para nós simplificarmos a exposição aqui, diríamos que nós percebemos a existência desses dois comandos vitais pelas sensações racionais que nós percebemos na vida de prazer e de dor. Estes dois sistemas endógenos se relacionam com outros 5 sistemas que são exógenos, que são ordenações de sensações do espaço. Os 5 sentidos humanos, tato, audição, olfato, gosto e a visão, eu vou dar um tratamento especial e separado para a visão, eles são sistemas que este organismo vivo utiliza para ordenar as sensações do espaço. Quando nós falamos de espaço, nós falamos de uma realidade objetiva. O que é uma realidade objetiva? O espaço não tem sensação alguma para nós. Nós percebemos que o espaço existe, no entanto, não temos condições de identificar o espaço com nenhuma sensação humana. Mas a inteligência humana ordena as sensações do espaço. Então, toda vez que o ser humano recebe qualquer informação da natureza, dessa sua vida com a natureza, a partir do tato, gosto, olfato ou audição, estes sentidos são relacionados do espaço e esses sentidos são relacionados com esses dois sentidos endógenos do ser vivo. A visão, ela precisa ser interpretada de uma maneira diferente. Eu vou concluir rapidamente para passar para o assunto que realmente interessa, né? Eu só quero deixar claro a necessidade de pensarmos a respeito desse assunto, porque realmente ele é de fundamental importância. A visão humana, ela tem uma característica diferente, se nós formos examinar sobre o ponto de vista da inteligência humana. Se nós temos dois sentidos endógenos, então, que são comandados pelas instruções de sobrevivência e de reprodução, que são percebidos racionalmente pelo ser humano pelas sensações de dor e prazer, nós temos então 4 sentidos exógenos que são sensações que o ser humano recebe e ordena no espaço através dos 4 sentidos humanos. E a visão, ela não tem sensação alguma. A visão, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a decodificação de diferentes ondas luminosas que são captadas pela retina e transmitidas para o cérebro. A visão não te proporciona dor, a visão não te proporciona gosto, tato, olfato, não proporciona nada. A visão, ela funciona junto com os outros 4 sentidos como um instrumento de ordenação dos demais fenômenos do espaço. Enquanto que os 4 sentidos se comunicam diretamente com o ser humano, organicamente, a audição, o tato, o olfato, o gosto, olfato, gosto, tato e olfato, não, a visão não. Bom, os 4 sentidos, o tato, o olfato, o gosto e a audição, enquanto que esses 4 sentidos se comunicam organicamente com o corpo humano, a visão, ela serve como um instrumento de ordenação dos fenômenos que não se comunicam diretamente com o ser humano, através de um complexo sistema utilizado pela retina que decodifica diferentes comprimentos de ondas luminosas. Então vocês vejam que este é o ser humano que sente. E este ser humano que sente, então, tem um sistema de inteligência que é natural, que é orgânico e que é desenvolvido independentemente de qualquer outra aptidão humana. O ser humano é um ser que usa de um sistema hepta-animal de inteligência porque ele sente. E as sensações, então, fazem parte de um complexo sistema que o ser humano acumula no curso da sua vida através de uma memória biológica que é ordenada, então, nessa estrutura da vida humana, e que também agora ela passa a ser ordenada num outro
sistema de inteligência. A gente, quando fala de temas complexos como esses, às vezes nós nunca paramos para pensar sobre esses assuntos. E às vezes pensar sobre esses assuntos nos causa de certa forma uma certa fadiga, porque são tantas as questões que precisam ser ordenadas para que possamos compreender efetivamente como funciona a nossa inteligência, que isso faz parte de um processo que exige, na verdade, um exercício, um permanente exercício do ser humano. Por quê? Porque este hábito, então, de ordenar sensações no espaço, através, então, dos sentidos humanos, é que constitui o sistema de inteligência que vai ser base da inteligência racional do homem. Num determinado momento da existência humana, o ser humano percebe que relaciona. E percebe que as relações que ele faz, no decorrer da sua existência, ele encontra estas situações se repetindo no plano da existência humana. Pensamos porque relacionamos. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui para chamar a atenção sobre uma questão. O grande problema de pôr em ordem a inteligência humana é que nós precisamos perceber que nós não pensamos os objetos. Nós pensamos as sensações que os objetos nos causam. Nós pensamos as sensações que os objetos nos causam porque nós somos seres humanos que sentimos. E a nossa inteligência é constituída pelas nossas sensações. Então, na medida em que nós passamos a acumular experiências na nossa vida, na verdade nós estamos armazenando um conjunto de sensações que são produzidas pelos objetos da natureza, pelas outras pessoas da natureza e por tudo aquilo que entra em contato com as nossas aptidões de sentir. Então nós pensamos porque relacionamos sensações e não objetos. E aí, para fazer uma provocação, nós vamos perceber uma coisa, que como nós pensamos ordenando sensações, ou como nós pensamos ordenando sensações e instruções, porque quando nós recebemos informações através da luz, nós recebemos apenas instruções luminosas. Então nós precisamos levar em consideração a falta de atualidade entre as nossas sensações e o mundo com o qual nós temos contato. Vocês já devem ter observado, eu pelo menos que morei no interior, eu lembro que quando eu observava os lenhadores que estavam longe, o machado batia na lenha e quando ele levantava o machado, eu ouvia o barulho do machado. O que estava ocorrendo naquele momento? A informação que chegava no meu aparelho auditivo levava mais tempo do que a informação que chegava no meu aparelho visual. Então eu recebia a instrução luminosa que me permitia perceber o movimento do machado numa escala de tempo bem menor do que a instrução que chegava para a minha inteligência através do meu ouvido. Então, se nós observarmos uma das questões que num primeiro momento causou uma certa perplexidade, quando nós começamos a levantar o nosso grupo de estudos, é que nós levantamos a seguinte questão. Bom, se nós formos, nem vou tratar desse assunto aqui, porque hoje o objetivo é outro, né? Hoje o objetivo é falar sobre o Guarani, embora eu ainda esteja fazendo as considerações que eu acho que são importantes para podermos entender um pouco como funciona o Guarani. Uma das questões que nós chegamos à conclusão é que se as informações são desatualizadas pelo tempo, e se as informações que eu recebo através das sensações que atingem a minha inteligência, elas não são imediatas, eu poderia duvidar, por exemplo, da existência das estrelas. Vocês imaginem o seguinte, a estrela polar, que é uma das estrelas mais próximas da Terra depois do Sol, ela está a 230 anos-luz da Terra. Significa dizer que quando eu olho para a estrela polar através do telescópio, a informação visual que chega na minha retina é uma informação que partiu da estrela polar em 1780.
para eu ter certeza que a estrela polar ainda existe hoje, eu precisaria viver 230 anos, porque a luz da estrela polar que está saindo de lá hoje precisa de 230 anos para chegar até a minha retina. Estrelas, boa parte das estrelas no firmamento, algumas delas estão a mais de milhões de anos-luz da nossa retina. Então é lícito para todos nós duvidarmos que algumas delas ainda existam. Porque o fato da luz ainda estar percorrendo o espaço e chegando à nossa visão, não significa que é a visão que nós estamos tendo da estrela de hoje. Mas a estrela que emitiu a luz há 230 anos, ou 1 milhão de anos atrás. Então nós pensamos porque relacionamos sensações. E se nós quisermos organizar a nossa inteligência no espaço, nós precisamos então nos colocar no espaço para ordenar as sensações humanas, para tentar perceber então quando nós precisamos levar em consideração escalas de tempo. Porque a física que teve, a evolução extraordinária que teve com Einstein foi por essa descoberta, quando Einstein introduziu nas considerações das equações que ele estabelecia na física, a velocidade da luz. Houve uma verdadeira revolução na física, porque se percebeu-se da falta de atualidade das informações que os raios luminosos traziam para a retina humana. E que nós, na verdade, como eu disse, a visão humana, ela, tecnicamente, nós poderíamos dizer que ela não fornece nenhum sentido ao ser humano, mas instruções ao ser humano para que ele ordene sentidos e ponha em ordem então, as sensações do espaço. Eu poderia falar para vocês aqui, não vou falar, eu vou então, agora tomar objetivamente o tema com o qual nós nos propomos aqui. Eu poderia falar para vocês agora como nós pensamos, porque aqui, até então, eu estou tentando explicar como nós sentimos. Que todas as sensações humanas, se nós pensamos porque ordenamos sensações, e se as sensações precisam ser ordenadas no espaço, e se essas sensações precisam também ser ordenadas no tempo, nós precisamos perceber então que esse homem que sente é um homem que sente porque tem sentidos. E que esses sentidos são então as primeiras instruções que o ser humano recebe para pôr em ordem um sistema de inteligência que vai constituir todo o mecanismo que servirá então agora de referência para que esse homem possa pensar. Então eu poderia, e eu hoje, professor Darcísio, pode até parecer uma falta de modéstia da minha parte, ou diríamos que uma falta de humildade até, se eu poderia dizer que pode ser tratado dessa forma, não me importa, porque realmente eu estou convencido, conseguimos ordenar, que precisaria de uma outra abordagem que eu não vou fazer aqui hoje, mas estou à disposição, professora Cláudia, se for necessário para um outro encontro. Se nós formos agora, então, pôr em ordem esse sistema de sentidos que permite ao ser humano pensar, facilmente nós encontraríamos critérios para descobrir quais são os critérios que devemos utilizar para dizer quando o ser humano fala de certezas, de verdades e de crenças. Porque, na verdade, boa parte daquilo que nós imaginamos ser certezas ou verdades fazem parte de um sistema de crenças do ser humano. Nós somos iludidos pelas nossas sensações, nós somos iludidos por esse mecanismo que nos permite pensar, porque nós nunca paramos para pôr em ordem essas nossas sensações, e nós vamos perceber que facilmente nós conseguimos encontrar critérios para descobrir quando o ser humano está falando de certezas, verdades e crenças. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: as certezas são universais, as verdades são individuais e as crenças são coletivas. As sociedades tendem a viver de crenças que fazem parte daquilo que nós chamamos de cultura humana ou de ciência. A ciência não é nada mais, nada menos que um conjunto de crenças que nós temos sobre a natureza, que sistematicamente são desconstruídas e reconstruídas pelas descobertas de novas informações que não haviam chegado às sensações humanas. Toda vez que o ser humano consegue novas sensações, novas informações a partir dos seus sentidos sobre o mundo, sobre a natureza, sobre o universo, estas novas ordenações ou sensações servem então de instrumentos para a reconstrução daquilo que nós chamamos da ciência. A ciência é um eterno reconstruir, e a ciência faz parte das nossas mais sólidas e perenes, muitas delas, crenças, né? Bom, o Ibiá Guarani, então, quando eu conheci o Ibiá Guarani há 10 anos atrás,
A primeira coisa que me chamou a atenção com relação a essa comunidade foi o que vocês podem perceber aí por essas fotos. Olhem para a cara dessas pessoas e me digam se vocês não estão diante de pessoas extremamente tranquilas, extremamente felizes. Essa foto ali é uma montagem, né? Era uma criança que chorava lá porque alguém pegou ela no colo, ela não queria ficar no colo, né? Mas quase que era um choro de alegria, né? Então, eu nunca vi de todo esse tempo que eu convivi com esse povo, eu nunca vi um Guarani triste. E quando eu via um Guarani que ficava triste por qualquer razão, ele se desmanchava. Era impossível não perceber a tristeza dele. Que era passageira, né? Uma outra questão que me chamou a atenção nas primeiras vezes que eu entrei em contato com esse povo era a aparente, né, situação de miséria em que eles viviam, né? Vocês observem a cara dessas menininhas aqui, aquela casinha de madeira lá, aqui tem a casa de barro deles. E a primeira impressão que eu tive com relação ao Guarani é que nós precisamos civilizar esse povo. Imagina, vivem próximo de uma vida animal. E me criava um certo constrangimento, essa presença permanente da terra no corpo deles. Todos eles estavam completamente tomados pela terra. E comecei a tentar compreender o Guarani, tanto quanto mais eu tentava compreender o Guarani, eu percebia que não era fácil aceitar, né? Eu já nem dizia compreender, porque me chocava, afinal de contas, contrariava tudo aquilo que eu aprendi durante toda a minha existência, né? Sobre civilização, sobre evolução. Nós confundimos, né, a evolução humana com o conhecimento científico, né? Não sei até que ponto o conhecimento científico faz com que o homem evolua ou involua, né? Mas me chamava muita atenção, assim, a forma deles viverem. E, felizmente, porque nós estávamos, então, nesse momento de profunda reflexão a respeito de inteligência, a respeito sobre as aptidões do ser humano de pensar, eu tentei me abster completamente de tudo aquilo que eu considerava, então, de valores ou de padrões de inteligência construídos pela cultura que eu herdei da minha família, da sociedade em que vivo, do mundo em que vivo, e comecei a observar e comecei a me dar por conta de uma coisa. A primeira questão é a relação de profundo respeito e amor que o Guarani tem com a terra. Ao contrário de nós, que dizemos que um Guarani está sujo, quando encontramos um índio, para eles, ter a terra no corpo é ter a mãe presente no corpo. Eles se têm por filhos da terra. A terra, para eles, é a questão da maior importância. E um assunto tão mal compreendido pelas nossas autoridades, que eu lembro que quando fizeram as casas, que o governo, então, foi dado condições para que eles construíssem uma comunidade aqui em São Miguel das Missões, o governo, com ações lá das suas secretarias sociais, assim por diante, construiu algumas casas. A primeira coisa que nós fizemos, que foi feito lá, então foram feitas as casas, com parede, com telhado, com assoalho. A primeira coisa que o Guarani fez antes de entrar para dentro de casa foi arrancar assoalho. Porque na cultura deles, eles precisam estar permanente em contato com a terra. A terra é realmente a grande mãe. Uma outra questão que me chamou muita atenção com relação a esse povo é que, para eles, Deus não era uma entidade que vigiava o ser humano ou que estava ali à espreita para punir os pecados ou para cobrar fidelidade ou qualquer coisa do ser humano. Deus, para eles, era a vida. Portanto, Deus estava presente não apenas na vida deles, mas na vida das plantas, na vida dos animais e dos demais seres da natureza. E o respeito deles, então, pelas vidas, não apenas a deles, mas de todos os seres vivos, era tal
em que um dos rituais que eles estão perdendo já agora, assim, que eu acho assim, é uma grande perda, que revela assim, uma transformação produzida pelo convívio conosco, é que durante as refeições eles não falavam, porque segundo eles, junto com eles, estavam presentes ainda os espíritos de Deus. Deus estaria presente ali, porque eles estavam consumindo ou plantas ou animais da natureza, e que eles precisavam então suprimir parte de Deus para poder sobreviver. Então o silêncio deles durante a alimentação era uma forma de reconhecimento da existência de Deus naquele momento de integração que era da alimentação. Essa aqui, eu fiz questão de trazer aqui, está com a porta aberta. Essa casinha que vocês estão vendo com a porta aberta aqui é a casa de reza deles. E ela está de porta aberta aqui, o que me chamou muita atenção, vocês sabem por quê? Ela nunca fica de porta aberta. Eles deixaram de usar a casa de reza, porque em um dia, lá numa certa oportunidade, uma pessoa ligada por desconhecimento, nem vou dizer quem é nem nada, mas uma pessoa ligada à administração pública de um certo município, chegou lá, abriu a porta e entrou na igreja deles, que não é permitido, né? Então a partir daí eles não ocupam mais. Mas o que me chamava a atenção é que nessa casa de reza, eles colocam quase a aldeia inteira. São 280 integrantes na aldeia lá. Então é uma comunidade que vive numa relação de afeto corporal tão grande, que na verdade a igreja deles, na verdade, é um momento de grande integração, em que eles não rezam para pedir nada, nenhum milagre, nem nada. Eles rezam a reza dele é canto, é integração, é presença, é contato entre todos eles. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, né, que um dia conversando com o Guarani, porque vocês jamais façam perguntas a eles. Na cultura deles não existem perguntas. Se vocês fizerem pergunta a qualquer Guarani, ele vai se perturbar, ele vai responder qualquer coisa. Vocês não levem em consideração o que ele responder, porque não existem perguntas na cultura deles. Eu logo vou chegar lá. No final eu vou ligar com aquela nossa primeira introdução, só para apresentando um pouco esse povo. Um dia então ouvindo, porque quando eles resolvem falar algumas coisas, então a gente tem que estar atento para tentar compreender. Ele estava conversando com o Guarani já, que bastante próximo da nossa cultura. Eu perguntei o que eles faziam quando as pessoas morriam, né? Porque agora eles estavam enterrando nos nossos cemitérios, não faz parte da cultura deles, né? Eles diziam o seguinte, que a pessoa que morre imediatamente vai para junto a Deus. Por que imediatamente para junto a Deus? Porque Deus é a vida. Então a pessoa que perdeu a vida se foi de volta para junto a Deus. Então eles rezavam para afastar deles tudo aquilo que ficou de bom da pessoa que morreu. Porque a pessoa que morreu não podia deixar nada de bom, só ficaria as coisas ruins entre eles. Então a reza é para afastar aquilo que ficou de ruim da pessoa que morreu, porque o de bom estava tudo junto a Deus. Vocês vejam que povo interessante. Uma outra questão assim que me chamava muito a atenção, e uma quantidade imensa de vezes, foi as primeiras perguntas que eu fiz, até descobri que não devia fazer perguntas jamais com o Guarani, né? Mas no início eu fazia muitas perguntas, me chamava muita atenção, porque ele só tem 3 nomes. Ou eles são Caraí, ou eles são Quarai, ou eles são Verá. E dizia, mas cacique, né? Como é que tu faz? O dia que tu chega lá e chama o Verá, vem um terço da aldeia. Outro dia tu chama lá o Caraí, vem o outro terço. Ele não conseguia me responder. Aí eu, observando o Guarani, descobri uma coisa. O Guarani não fala do outro. Não fala do outro. Se ele não fala do outro, o outro não precisa ter nome. Mais ainda, o Guarani não chama o outro até ele. Quando ele precisa falar com o outro, ele tem o dever de ir até o outro. Se quando ele precisa falar com alguém, ele tem que ir até o outro. E se ele não fala do outro, o outro não precisa de nome. Nada mais lógico, é óbvio, né? Evidente, né?
Com o passar do tempo, eu me dei por conta de uma outra questão que me deixou mais curioso ainda. Eles não refletem sobre o tempo. Eles não falam do passado e eles não se preocupam com o futuro. Eles têm uma forma completamente diferente da gente. Eles dizem o seguinte: Yanderu, que é Deus, protege a todos eles, a todos os seres vivos. E que Yanderu, portanto, é o único responsável pelo futuro. E eles não têm por que, então, se preocupar com o futuro, porque o Yanderu protegeria eles. E eu vou dar um depoimento aqui. Quando nós completamos 3 ou 4 anos da existência do grupo de estudos, nós realizamos aqui no IESA um evento chamado Pensando Direito, Violência e Afeto. Porque nós estávamos tentando compreender o Guarani na época, no debate, chamamos o padre Bartolomeu Meliá. Eu quero contar um fato curioso para todos vocês aqui, porque até hoje o professor Darcísio está aqui, é meu testemunho, não vai vai me ajudar a pensar sobre esse assunto. Na época, quando nós organizamos esse seminário para estudar o Guarani, a telefonista do IESA começou a receber, nós divulgamos no estado inteiro, tinha apoio da MAPA, da Júris, da UAB, ABS, uma série de instituições, foi divulgado no estado inteiro. A secretaria, a telefonista, a Janine, que recebia telefone: está vindo 2 ônibus não sei da onde, está vindo ônibus não sei da onde. E nós realizamos o evento no Salão Azul e botamos um telão, um projetor aqui para receber as pessoas que nós estávamos contando que viriam. O professor Darcísio chegou para mim: Paulo, eu posso liberar os meus alunos para o evento? O professor Darcísio: não leva a mal, mas pelas informações que nós recebemos não terá lugar. Alguém nos pregou uma baita de uma peça. Nós tivemos, obviamente, público, né? Mas aqueles ônibus, os 30 ônibus que viriam da região e que ligaram aqui para o IESA comunicando que viriam, não vieram. Para vocês verem assim, o preconceito que tem contra o Guarani. Alguém se deu o trabalho de fazer isso, né? Porque sabia que nós estávamos discutindo um tema. Fechado parênteses, voltando então ao Guarani. O Guarani tem uma forma diferente também de educar os filhos. E aqui agora eu vou voltar, então, ligar esse assunto com aquilo que eu comecei no início, quando falei sobre inteligência. O Guarani tem uma forma diferente de educar os filhos. Primeiro, me chamava a atenção na casa dos Guarani, é essa a concordância, os Guarani, me chamava a atenção, em algumas casas eu encontrava umas estaquinhas cravadas na frente da casa. E um dia eu descobri por quê. Porque o Guarani, quando ele firmava as pernas, então os familiares soltavam ele daquela estaquinha e ele utilizava então para dar os primeiros passos. Ele não engatinha. Os filhos dos Guarani não engatinham. Eles são criados no colo até firmar as pernas para sair no mundo caminhando por conta própria. E eles ficam no colo, obviamente, da mãe, do pai, do irmão, de uma irmã, de um tio, de uma tia, da avó, do avô. Eles ficam no colo de alguém, mas eles não ficam fora do colo enquanto eles não aprendem a caminhar. Eles não usam camas. O contato então é permanente, corporal, entre a criança e aquele que lhe zela até firmar as pernas. Ele não engatinha. O que nega, inclusive, uma teoria sobre educação que diz que o engatinhar faz parte da fase de desenvolvimento do ser humano. O Guarani nega a teoria, então, essa, e prova que fazem seres extremamente felizes sem precisar engatinhar. Então, eles não engatinham. E o que mais me chamou a atenção ainda sobre o Guarani é que quando ele começa, então, a caminhar, ele começa a desenhar o seu território. Ele vai, então, caminha, e se ele sair 1 quilômetro, ele volta 1 quilômetro. E Yanderu protege ele, os pais não saem atrás. Obviamente que as crianças não saem assim, não seriam malucas, né? Elas mesmas, na medida que vão ganhando confiança, maturidade, elas vão desenhando o território. Mas é interessante porque se chegar um ônibus lá na aldeia hoje, parar na frente e embarcar 20 crianças, vir para a cidade hoje, levar de volta a minha, ninguém vem atrás. Ninguém vem atrás. Guarani, verdadeiro Guarani. E mais ainda, um dia o cacique Floriano contando as histórias, porque é difícil, a gente tem que aguardar, né? Um dia conversando com o cacique Floriano,
ele me contando que, uma situação curiosa, que um dia uns moradores da aldeia lá, eles moravam, tinha uma casa construída do lado de uma nascente, lá para poder se abastecer de água, e um dia uma criança foi lá e encontrou algo que parecia um pneu de carro. Foram ver, era uma gigantesca serpente ao lado da casa do Guarani. O que eles fizeram? Eles se mudaram. A cobra estava incomodando, eles tinham que sair. Nós mataríamos a cobra, né? Imediatamente. Então é um povo completamente diferente. E o que eu quero dizer então? Por que eu fiz essa pequena abordagem sobre o sistema? Que foi eles que me permitiram perceber, se é que eu estou certo nessa minha teoria, sobre o sistema hepta-animal de inteligência. E por que eu fiz essas pequenas considerações iniciais aqui então? Eu comecei a tentar entender quais os fatores que faziam desse um povo completamente diferente, extraordinário, feliz, tranquilo, alegre. Nós temos aqui no final, antes de encerrar, eu tenho uma apresentação que eu quero mostrar para vocês. Nós que chamamos eles de selvagem. O cacique Floriano fala 3 línguas, é maestro, toca violino e violão. E, no entanto, nós chamamos eles de selvagem, né, porque ele tem terra no corpo. Muito questão da cultura deles, né? Então eu comecei a me perguntar o que fazia desse povo um povo diferente, feliz, alegre, tranquilo. Qual a razão? Ora, é que nós, quando tentamos entender a inteligência humana, nós imaginamos que o ser humano é ser humano porque pensa. Ora, o ser humano é um ser humano porque pensa porque pensa. Mas antes de pensar, o ser humano sente. Aliás, em 1784, quando Kant escreveu A Crítica da Razão Pura, que eu aconselho todos vocês a leitura, é um livro muito gostoso de ser lido. Eu leio ele há 7 anos que eu leio, eu li 15 páginas do livro. E olha, garanto a vocês que foi suficiente para me fazer pensar durante 7 anos. A introdução da Crítica da Razão Pura talvez seja uma das principais contribuições da filosofia. Não precisa ler a Crítica da Razão Pura. Até porque realmente os críticos de Kant, em certos aspectos, especialmente quando trata da questão da analítica transcendental, essas questões, que foi uma grande descoberta para a filosofia da sua época, hoje nós teríamos condições de pensar ou descobrir sistemas melhores do que o pensado por Kant. Mas o que ele coloca nas primeiras 15 páginas da Crítica da Razão Pura, ele diz o seguinte: todo conhecimento inicia com a experiência. O nosso conhecimento tem origem na experiência. Só que a experiência, o conhecimento humano que tem origem na experiência, ele precisa ser dividido para ser entendido como um conhecimento que se estrutura em 2 âmbitos diferentes. A experiência enquanto sensações, o ser humano que recebe então sensações do mundo natural em que vive.
e a Jéssica Amado Luciano, porque nós precisamos da ajuda de vocês.